Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Não é fácil. Principalmente para uma mulher. Mas para um homem também. Nós não devemos nos deixar conduzir por essas coisas. A verdade da palavra de Deus deve primar. E a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer além do que tudo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. A palavra de Deus diz que nosso Deus é o Deus do impossível. Só que nós não devemos servir ao Senhor porque Ele faz além para receber. Amém? Ainda que Ele nos dá muito além do que nós precisamos. E então, nessa caminhada, Geazi fez essas escolhas, certamente, porque ele continuava sendo servo de Eliseu. Caminhando, aprendendo, submetendo, obedecendo, vendo tantas coisas, experimentando, discernindo, né, avançando. E no capítulo 5 do segundo livro de Reis, nos relata, eu penso que a maioria conhece, a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem, era um herói de guerra. Um homem poderoso, herói de guerra, muito amado do rei, porque ele venceu, né, outros exércitos. E um homem respeitado, amado. Só que Naamã, ele era leproso. E a lepra é uma doença que, inclusive, não tem cura, uma doença muito comum naquela época, mas muito terrível. Eu sou enfermeira e eu trabalhei numa cidade, que até em Porto Alegre, eu venho de Porto Alegre, os leprosos, eles eram colocados numa cidade à parte, no passado. Mas quando... e assim ficou. E quando eu cursei, então, enfermagem, nós tínhamos estágios e trabalhamos nessa cidade à parte, só com leprosos. Irmãos, que coisa horrível. Que doença terrível. Quando está em fase aguda, tem pústulas para todo lado, a pessoa fica desfigurada. E à medida que a doença vai avançando, os membros vão literalmente... Não é que os membros vão caindo, mas eles vão perdendo o dedo. E é bem assim mesmo. Os olhos... eu vi pacientes em fase terminal, é uma coisa horrível. E Naamã, ele ainda não estava em fase terminal, mas ele era leproso. E aí, então, no capítulo 5, conta a história de como ele foi levado até o profeta Eliseu, né? Ele ouviu falar que havia um homem de Deus, esse profeta Eliseu, que então poderia ser usado para a sua cura. E ele foi até lá, não vamos ler, mas a Bíblia diz que Naamã foi curado. Aí depois que Naamã foi curado, o que ele quis fazer? Era costume da época. Naamã, ele quis presentear Eliseu. Ele falou, mas você me abençoou. Imagina ser curado de lepra, nem hoje não tem cura. E diz que a pele dele ficou como uma pele de bebê. Não somente ele foi curado, mas foi além, que ele podia só ter sido curado, né? Restaurado a sua pele. Mas a Bíblia diz que a pele dele se tornou como uma pele de bebê. Então ele viveu um milagre extraordinário. E aí ele quis retribuir. Você sabe quando você abençoa alguém, a pessoa quer te dar um presente, né? Quer fazer um bolo, quer te convidar na casa dela, é normal. E Naamã, então, ele quis presentear Eliseu. E ele quis presentear, não somente Eliseu, ele quis presentear Geazi. Vamos ler junto, por favor. 2 Reis 5, 15
a 17. Voltou, então, Naamã ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio. Pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra que não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele, insistiu, Naamã, para que aceitasse, mas Eliseu recusou. Então disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, Naamã insistiu. Eu ofereço a ti, bom, se você não quer, tudo bem, então eu vou dar para o seu servo. Só que Eliseu recusou. Eliseu não quis. E Geazi, mais uma vez, estava junto com Eliseu. Geazi presenciou esse milagre. Geazi presenciou muito mais do que um milagre de cura da lepra, que é um milagre extraordinário. O que mais presenciou Geazi? Ele presenciou, vamos ver esses versículos. 15, primeira cura. Depois, a declaração de fé de Naamã. Conversão, eu diria assim, a Deus. Eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Então, cura física, declaração, porque era um homem que cria outros deuses, que fazia sacrifícios. Declaração que existe um só Deus, o Deus de Israel. Versículo 17, ele entendeu o erro que ele cometia até então, de oferecer sacrifícios a outros ídolos. Eu diria que ele teve uma convicção de pecado e um arrependimento profundo. Porque ele falou, o que ele falou no versículo 17? Nunca mais este teu servo, ou seja, ele mesmo, vai oferecer sacrifícios e holocaustos a outros deuses, senão ao Senhor. E viveu o arrependimento e pediu perdão. Então, assim, a obra foi completa. Corpo, alma e espírito. Porque ele falou, versículo 18, nisto perdoe o Senhor, pediu perdão ao Senhor. E termina o versículo 18 dizendo mais uma vez, ele estava contando o testemunho, ele estava contando o que Deus fez no mais profundo do coração dele, não somente na cura física. E nisto perdoe o Senhor, o seu servo. E Geazi, ele ouviu tudo isso. Ele ouviu, ele vivenciou, ele pôde presenciar um milagre completo. Imaginem, irmãos, um comandante de um exército, um homem como esse, amado do rei, de uma posição, alta posição, com esse testemunho tremendo. Bastava, não? Para que presente? Que presente maior que esse? A presença de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, na prática, não sei se rapidinho, vamos dizer assim, O homem transformado completamente. E Geazi estava ali. Geazi ouviu, viu, presenciou, viveu tudo isso. Saiu dando glória a Deus? Não. Versículo 20. Como Eliseu não aceitou, vamos ler, por favor, juntos. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu esse Ciro Naamã, que sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ai. Hei de correr.
atrás dele e receberei dele alguma coisa. Mas o profeta recebeu? Aceitou? Poderia ter aceitado. Era costume, era normal. Então foi Geazi, versículo 21, em alcance de Naamã, correu. Que Naamã já tinha partido. Naamã, vendo que corria atrás dele, que feio, irmãos, não? Coisa feia, que triste. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo e perguntou, tudo vai bem? Ele respondeu, tudo vai bem. Mas o meu Senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentro dos discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos. Estou com ele e arrancou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado, tomou das mãos e o depositou na sua casa, escondeu. Despediu daqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor. Perguntou-lhes Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Bola de neve. Geazi correu para alcançar algo, para receber algo. Depois o que ele fez? Mentiu. Porque para Naamã ele disse, foi meu Senhor que mandou dizer. Mentira. Escondeu. Mentiu mais uma vez. Até onde ele iria, irmãos? E Eliseu diz para ele, mas em francês fala assim, é porventura tempo para essas coisas. Porque como nós vimos agora há pouco, não era pecado, vamos dizer assim, não era errado receber presentes. Não era tempo. Eliseu não aceitou. Tinha uma razão. É ocasião para você correr atrás dessas coisas. É tempo de você ser oportunista, de você ser ganancioso, de você mudar de foco do reino de Deus para coisas materiais. Você mudar de foco e buscar em primeiro lugar as bênçãos de Deus e não o Senhor das bênçãos. É tempo do seu coração se corromper a esse ponto? Hoje é prata, vestes, terras, bois, não tem fim. Bola de neve, mentira, coração corrompido, desviado do propósito, desviado do chamado. Mas nós vimos que ele foi chamado, que ele aceitou esse chamado, que ele respondeu, mas aqui nós vimos que ele faz uma escolha completamente contrária à escolha do profeta. Consequência, versículo 27, disse Eliseu para Geazi, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. E então, tira e queda, saiu diante dele leproso, branco como a neve. Não somente Geazi sofreu as consequências do seu pecado, das suas escolhas, do seu desvio, se assim eu posso dizer, mas ele condenou toda a sua posteridade para sempre. Há 2 expressões ou palavras-chave que eu gostaria de sublinhar antes de terminar. Correu Geazi para ver se conseguia alcançar alguma coisa. Muitos estão correndo
não para os braços do Pai, não para aquele lugar de intimidade, como nós vimos ontem, mas correndo para outras coisas, dando um jeitinho, negociando, tentando ganhar vantagem. Irmãos, Deus, como eu disse agora há pouco, Deus é um Pai. Ele nos dá muito além. E a Bíblia diz isso. Eu penso que se nós chamássemos, eu mesma e outros, para dar um testemunho aqui de todas as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, em coisas práticas, em saúde, alma, espírito, nós não teríamos tempo para ficar aqui, não é mesmo? Descrevendo as bênçãos de Deus. Descrevendo portas abertas, como que Deus tem nos abençoado e nos dado muito além, mesmo em coisas materiais. Mas o profeta Eliseu, e segundo foco que eu quero dar, ele disse, não é tempo, não é ocasião. E eu entendo que não é tempo. É tempo, então, para quê? É tempo de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Seja aqui, seja na França, seja na Irlanda, seja na Suíça, não importa. Servir a Deus de todo o nosso coração. Servir a Deus com inteireza de coração. E ter essa compreensão que servir a Deus não em troca de alguma coisa. Não barganhar o Evangelho, ou não é sutil. E por isso que eu penso que Deus fala conosco de uma maneira tão clara. Servir a Deus e Deus vai nos abençoar. Eu sirvo a Deus e é normal que Deus faça, é normal que Deus me dê, é normal que Deus me cure. É normal, tudo é normal. Eu estava pensando ontem à noite, é tão normal. Algumas pessoas vieram falar comigo. E muitas pessoas dizem isso, e eu até já pensei isso. A gente se sacrifica, né? Isso pensando naturalmente. As pessoas falando isso, vocês foram para a França, tantos anos, né? Deixaram a igreja, olha aqui para a igreja. Uma alegria estar aqui. É um privilégio que nós temos de ter essa igreja. Igreja pessoas, né, irmãos? Deixamos a igreja, deixamos nossa família, nossa profissão, nosso país. Então, muitos veem isso como um sacrifício. E realmente, não é um sacrifício. Os irmãos lá no Afeganistão sofrendo, né, sendo decapitados, perdendo as mãos, sendo violentados. Irmãos, que horror. E nós ficamos impactados com isso. E nós ficamos tristes, apavorados e achando, e comparando com eles, né? Que sacrifício, que dificuldade, que escolha. E por que a gente pensa assim? Porque nós vemos essas pessoas como um grupo à parte, poucos que fariam isso. Porque para nós o normal é não fazer isso, é ou não é? Por isso que a gente fica tão abismado, tão surpreso. A Bíblia fala que todos viveriam tribulações. Que sofrer por Cristo deveria ser normal. Nós não precisamos todos viver a mesma coisa, né? Claro. Mas o que precisa ficar mais profundo no nosso coração é que Deus não nos deve nada. Quantas vezes nós servimos ao Senhor e achamos normal que Deus faça tudo e nos dê todas as coisas. Ele, na sua graça, Ele faz. Mas o nosso coração não deve estar corrompido a este ponto. E eu entendo que foi isso que aconteceu com Geazi. Ele viu tanta coisa, ele experimentou, ele teve uma revelação, ele vivenciou ressurreição, cura de lepra, transformação de vida, e outros, né? Nós não lemos todo o percurso, ou todos os milagres que ele presenciou, ele aprendeu muitas coisas. Mas o seu coração estava corrompido.
O seu coração estava focado, provavelmente, nessas coisas. E ele disse, eu vou correr para alcançar isso. Eu vou parar, né, de priorizar, ou ele nunca priorizou. E é interessante que Eliseu, quando ele foi chamado por Elias, o que ele fez? Ele estava arando a terra, com 12 juntas de bois, ele deixou tudo, mas não somente deixou tudo, o que ele fez? Ele ofereceu em holocausto uma junta de bois. Elias não pediu isso. Não somente ele não correu atrás de outras coisas, ele sacrificou ainda. A diferença do coração desses dois homens. Então a gente vê esses dois homens, servos de profeta, com caminhar semelhante, mas que a vida tomou rumos completamente opostos. E nós temos que aprender com isso. Não é tempo. Não é tempo de correr atrás de tanta coisa. Não é tempo de deixar nosso coração se desviar, nosso coração se corromper, a nossa mente ficar perturbada. Nós vivemos, sim, tempos difíceis lá na Europa. Nós vivemos, sim, tempos de crise. Nesses 20 anos e meio de França, nós temos visto a sociedade mudar em muitas coisas. Uma degradação dos valores, uma degradação da família, dos princípios. As pessoas, o bem é tido por mal, o mal é tido por bem. O normal é tido por... Nós somos anormais. O normal é tido por anormal, o anormal tem que ser normal, porque todo mundo faz, porque todo mundo pensa. Não é simples. Mas o nosso coração tem que continuar íntegro. Nós não devemos desesperar, ficar confusos. Tem uns que perdem até a fé, né? Perde o rumo. Voltar às verdades, os princípios da palavra de Deus. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. Servir ao Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade berlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade.
Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade, assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de primeiro e segundo graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do bem-estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do bem-estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376. Bem-estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Certo, Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia,
audiologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos, eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no Certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no Certo, ela não dava conta de pôr a comida a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela está ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do Certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm. E que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades.
A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social a pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus, manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. A Missão Esperança foi fundada em 9 de julho de 1992, buscando, através de ações comunitárias e sociais, minimizar a ausência das necessidades básicas da população carente e, através deste contato direto com a comunidade, foi diagnosticado a realidade violenta da criança e do adolescente. A instituição possui 2 programas, Portal dos Sonhos e o abrigo Casa Legal, que atende a 36 crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social e pessoal, oferecendo proteção integral, moradia provisória em ambiente familiar e atendimento personalizado, sendo uma medida protetiva emergencial com o objetivo de proteger, resguardar e reintegrar a criança e o adolescente, garantindo-lhe seus direitos e pleno exercício da cidadania com dignidade. A política de atendimento é definida por um trabalho em conjunto com outros órgãos, como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude. Sua estrutura física conta com um espaço amplo e aconchegante, com vários departamentos, como dormitórios masculinos e femininos e sala de áudio e vídeo que proporcionam lazer e informação. No salão são feitas as tarefas escolares e acontecem os momentos de recreação. Na cozinha são produzidas as refeições com cuidado e carinho. No refeitório, essas delícias são saboreadas. Na lavanderia, as roupas são lavadas, perfumadas e cuidadas. A quadra e a piscina são 2 espaços que não poderiam faltar para completar a diversão. O abrigo possui uma rede de parceiros que a cada dia nos impulsiona mais a realizar o nosso trabalho com qualidade. A equipe técnica realiza todo um trabalho de reestruturação familiar, visando a reintegração das crianças em seu seio familiar, através de visitas, palestras e encaminhamento para a rede pública de atendimento social do município, além de planejar, organizar e executar as diversas atividades internas de toda a instituição. A coordenação promove e acompanha a participação dos colaboradores em atividades especializadas, supervisiona o desempenho operacional referente às atividades dos funcionários e colaboradores, dentre outros.
A área de serviço social atende às diversas necessidades das crianças, promovendo a inclusão social de cada uma delas, considerando sua participação frente à cidadania. A área de psicologia oferece a oportunidade de reestruturação da história de vida através dos atendimentos individuais e em grupo. O Portal dos Sonhos é uma unidade da Missão Esperança, que busca atender a comunidade local, oferecendo amplo espaço para lazer, recreação, atividades psicopedagógicas, inclusão digital e biblioteca. E contamos com uma equipe de profissionais qualificados. Faça parte desta missão, doe e seja um parceiro. Anote aí, Caixa Econômica Federal, agência 3961, conta corrente 500257-3, ou autorize o débito automático em sua conta da CEMIG. Os telefones para contato são 3217-1988, 9689-5025, 9797-7126 ou 3223-4227. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256 www.fases.com.br